Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Dani aqui para atualizar você sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos. E olha só essa notícia, gente. Ela serve de alerta para muitos imigrantes que fazem voos domésticos dentro dos Estados Unidos, principalmente em regiões que podem sofrer algum tipo de alteração climática, viu? O que aconteceu foi o seguinte: um voo da American Airlines saindo de San Juan, em Porto Rico, lembrando, Porto Rico é território americano, portanto você pode fazer voos domésticos saindo de estados americanos para Porto Rico ou ao contrário, do Porto Rico para estados americanos, porque Porto Rico, conforme eu falei, é território americano, portanto você não precisa de passaporte para voos domésticos, basta apresentar um documento oficial com foto, como uma carteira de motorista ou um documento de identidade, por exemplo, emitida por algum outro estado americano. O Real ID, por enquanto, ainda não é obrigatório, ele vai ficar obrigatório, mas por enquanto ainda não é, por isso que a pessoa ainda pode solicitar, ou melhor, pode viajar, domesticamente, utilizando um documento oficial com foto, como por exemplo, a carteira de motorista, se caso ela ainda não for Real ID. Mas neste caso especificamente, muitos passageiros, porque era um voo doméstico, não tinham passaporte. E o que aconteceu? Esse voo, que era para sair de San Juan, em Porto Rico, para Miami, na Flórida, ele precisou ser desviado para Nassau, no Bahamas. Por quê? Por causa da situação climática na Flórida. Neste caso especificamente, como ele teve que ser desviado, Bahamas não é um território americano. Portanto, para a pessoa ir para Bahamas e voltar para os Estados Unidos, ela precisa ter um documento de identificação válido como passaporte, por exemplo. É claro que nessas situações, a companhia aérea como a American Airlines, por exemplo, pode sim conversar com o governo americano, explicar que teve esse desvio de voo, porque era um voo doméstico, e aí essas pessoas, esses passageiros podem retornar para os Estados Unidos. Só que tem uma outra questão que é importante observar em toda essa história. Se a pessoa, por exemplo, que está nesse voo não tem o seu passaporte e ela é um imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos, por exemplo, essa pessoa não vai conseguir retornar para os Estados Unidos porque ela vai ter que fazer a imigração. E lá na imigração vai ser constatado que ela não é um cidadão americano, portanto ela não vai ter livre passagem neste caso. Aí ela vai precisar apresentar algum tipo de documentação como um visto. E aí a imigração pode verificar que essa pessoa estava fora de status em solo americano e deportar este imigrante. Então, sim, gente, tem que ter muito cuidado. Se você vai viajar para regiões que possam ter algum tipo de desvio de voos, por exemplo, essas situações podem acontecer. Não é que você não possa voltar de Bahamas, que nem aconteceu. Os passageiros foram depois de 2 horas, não, perdão, nem foi 2 horas não. Ele mais ou menos 12 horas depois que o avião aterrissou em Nassau e no Bahamas, que ele voltou para Miami, 12 horas depois. Inclusive os passageiros reclamaram que não tinha comida, que não tiveram assistência, enfim, várias questões, que foi um voo bastante problemático nesse sentido. Mas depois de 12 horas, então, eles foram realocados em um novo voo e retornaram para Miami, que era o destino, deste voo especificamente. Era um voo que era para durar até 2 horas. Olha só a dor de cabeça, Foi para Nassau, ficou lá, teve todo esse perrengue e ainda depois de 12 horas que retornou para Miami. A questão é, a companhia aérea American Airlines pode sim colocar todos esses passageiros de volta nesse voo que volta para Miami. O problema é que em Miami você vai fazer a imigração no aeroporto de Miami. E aí que tá. Quem de fato estiver fora de status não vai conseguir fazer essa imigração e pode ser deportado ali no aeroporto mesmo. Então tem que ter muito cuidado nos voos que você faz, principalmente em situações climáticas, como por exemplo no verão, que tem certas regiões que sofrem muito com a instabilidade climática no verão. Então tome bastante cuidado em voos distantes que possam acabar tendo desvios em países vizinhos aos Estados Unidos, tá? Isso aconteceu, até para deixar bem claro, aconteceu algo muito similar com o voo da JetBlue também, saindo de Newark, em New Jersey, que era para ir de Newark, em New Jersey, para Fort Lauderdale, na Flórida também, e precisou também ser desviado para Nassau, no Bahamas. Então imagina a dor de cabeça, imagina sair de Newark, em New Jersey, para Fort Lauderdale, na Flórida, e o voo ainda ter que ser desviado. Imagina a dor de cabeça se for uma pessoa que não tem documentos, vai ter essa dificuldade de fazer a imigração depois de volta para os Estados Unidos. Enfim, fico alerta porque eu sei que muitas pessoas questionam, posso viajar, estou indocumentado nos Estados Unidos, posso viajar domesticamente? Pode, você pode viajar domesticamente aqui nos Estados americanos, mas se você for para algumas regiões que possam sofrer algum tipo de desvio, neste caso, imagina, de New Jersey para Flórida, teve esse problema também. Então pensa que pode acontecer
acontecer desvios em questões climáticas, então eu sempre pensaria bem antes de viajar, ver as questões climáticas dos destinos que vocês estão indo viajar e aí decidir se é realmente um bom momento ou não para viajar, porque se tiver esse desvio e você não tiver como retornar para os Estados Unidos de forma legal, porque você já está fora de status, por exemplo, vai precisar passar pela imigração, é ali que vai ser o problema, viu? Então já fica o alerta aí para várias pessoas que estão questionando sobre a questão de voos domésticos, né? Se vale a pena alguns países ir para alguns lugares diferentes, como Porto Rico, por exemplo. A questão é, pode, é território americano, mas se tiver desvio de voo, como aconteceu neste caso do voo da American Airlines, aí complica a vida desse imigrante que está indocumentado nos Estados Unidos. Bom, gente, eu quis trazer porque isso aconteceu esse final de semana, vale a pena a gente compartilhar também todo tipo de informação, por mais que não seja algo voltado diretamente à imigração, é indiretamente, né, linkado à imigração também, então vale o alerta para vocês também já ficarem atentos, né, em questões climáticas e também os tipos de voos que vocês fazem caso você esteja indocumentado em solo americano, viu? Fica a dica aí também. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, porque é uma informação importante e vale a pena ser compartilhada. Se você não me segue aqui no Instagram não, aqui no YouTube ainda, me segue aqui também. Só clicar aqui ó, no sininho que você sempre vai ser notificado. Além de ser inscrito, você vai ser notificado dos vídeos novos, das lives que eu faço aqui no canal. Se puder, me segue no Insta também, que lá estou sempre compartilhando muitas dicas e muitas informações. Se você não segue ainda o Insta das Starts, segue lá, Start America, é para você, imigrante que busca um processo imigratório para os Estados Unidos. Não importa o seu tipo de visto, a gente pode te ajudar, pois temos também advogados de imigração parceiros. Se você busca algo voltado à questão profissional, precisa validar, precisa tirar a sua licença, precisa melhorar o seu inglês para a sua área profissional, ou até mesmo precisa buscar uma vaga para você em solo americano, a gente pode te ajudar na Star Jobs. Agora, se você ainda está naquela fase da busca, lembra da Kickstart, que é a rede social voltada para o imigrante que busca trabalhar nos Estados Unidos. A gente tem um job board e a gente posta todos os dias vagas novas patrocinadas com vistos de trabalho ou green card por trabalho. Vai lá e aplique para quantas vagas você quiser. Aqui tem ó, o link do nosso job board da Kickstart. Bom, gente, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma outra informação, pode deixar que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.